Boa tarde para todo mundo ligado aqui na live sobre imigração para os Estados Unidos, onde a gente vai falar de tudo. A gente vai falar sobre as últimas notícias, a gente vai esclarecer as dúvidas de quem estiver participando ou quem mandou dúvidas na caixinha de perguntas ao longo da semana. A gente vai esclarecer boatos, vamos falar sobre o que é real e o que é fake news, caça-cliques, né? Vamos falar se é o momento de entrar com um processo para morar nos Estados Unidos, se é melhor deixar para depois. Enfim, tudo isso e muito mais daqui a pouco com o Dr. André Linhares, especialista em imigração. Ele que é uma pessoa que trabalha com isso há mais de uma década, já é formado no Brasil, é formado aqui nos Estados Unidos também. Enfim, então ele entende muito do assunto e vai passar um tempo aqui batendo esse papo com a gente, esclarecendo todas as nossas dúvidas sobre o assunto. Deixa eu mandar um beijo para todo mundo que tá aqui acompanhando a live. Ó, sei que o Instagram demora um pouquinho para entregar, né? Então vamos demorar um pouquinho aqui também, antes de colocar o Dr. André para conversar. Ó, a Bibi Calçados Natal. Ai, Natal, que cidade deliciosa. Calil de Freitas, Dia Dias, Renata Grandes, Thaís Ampieri, Mandi Carre Silva, sei lá como é que fala, Lino Carlos, Ronald Pinto Vieira, mais Oni Ipanema, será que é assim? RP Videira, Mari Leal, Silva Vasconcelos, tudo bom, gente? Deixa eu pedir um negócio pra vocês, vamos aproveitar que o Dr. André não entrou ainda, vamos mandar pros amigos, pros conhecidos, pros familiares, pra todo mundo que vocês sabem que tem interesse no assunto, vamos mandar que a live tá rolando aqui, porque é aquela coisa, né, a live, eu já sei que as pessoas vão perguntar, a live vai ficar salva? Vai, né, pra que vocês vejam depois, enviem pros amigos depois e tal, mas sempre que a gente faz pergunta, que vocês fazem pergunta pro Dr. André, na maioria das vezes o Dr. André pergunta assim, mas tem como, né, colocar mais uma informaçãozinha, tem como me responder tal coisa antes de eu dar a minha explicação sobre esse caso e tal. Então é ideal que vocês participem ao vivo, entendeu? Que as pessoas participem ao vivo. Então, se vocês puderem aproveitar esses minutos aqui para convidar os amigos, vai ser ótimo, tá bom? Ó, perguntas, vocês podem mandar pelos comentários, podem mandar pelo balãozinho lá, não tem problema. Eu tô sempre de olho em tudo. É Maria Leônidas, de Imperatriz Maranhão. Que legal. Sabe que tem uma pessoa que é de Imperatriz aqui? Um profissional excelente, que é o meu amigo Smith. Que legal, que coincidência. Ó, Jefferson. Ih, gente, entrou uma hora aqui. Como é que será que eu fiz isso? Eu não sei como é que foi. Meu Deus do céu, não sei o que eu fiz aqui. Não sei o que eu fiz, gente. Se vocês souberem como é que faz, alguém sabe me dizer o que eu fiz aqui? Será que eu... Não sei. O que será isso aqui, gente? Já sei. Pronto. É isso. Dani Spinelli Araújo. Quem mais? Célio e Denise. Claudinei Maldonado? Olha, Claudinei. É parente. Secassi. Tudo bom, meu querido? Um beijão pra você, Márcio. Quem mais? R Cobra. Tem um monte de gente aqui. Um beijo pra todo mundo que tá participando. Ó, já são 5h04. Eu sei que o Instagram tá demorando cada vez mais pra entregar, mas vamos lá. Vamos deixar... Que ele já tá aqui na live, que ele é super pontual. Tá roncando que é uma beleza, hein? E aí, doutor André? Estamos sem som. Ixi, eu não tô te ouvindo, não. Agora sim. Agora foi. Olha, essas porcarias esses coisas coisa de fone que é a distância. Tudo bom? Tudo jóia, e você? Graças a Deus. Tudo bem, tudo bom. Vamos lá. Vamos lá, que a gente está cheio de perguntas aqui. Eu estava até falando sobre os principais assuntos, né? Falei para você, né, anteriormente sobre os principais assuntos e até adiantar aqui, mas eu já falei de cara que a gente vai falar sobre atualizações, vamos responder perguntas, vamos falar o que é fake e o que é real, né? O que é só caça-clique e o que é
de fato uma notícia. Mas antes de, né, normalmente eu faço isso antes de qualquer coisa. Tem alguma coisa que seja uma novidade que a gente tenha que começar a live com isso? Então, olha, até tem, viu? Para quem é da Oba! área, você vê como é que a imigração é interessante, né? Muda. Quer dizer, não é, isso não foi nem exatamente imigração. Mas você vê como as coisas mudam constantemente. Então, é uma boa notícia para quem é médico, que o estado do Texas vai facilitar um pouco a entrada de médicos estrangeiros no estado, obviamente, para exercer a medicina. Aham. Isso é uma boa notícia, claro, para quem aí é da área da medicina e pensa em revalidar o diploma e provavelmente vai ter um caminho muito mais simples de revalidação do que teria hoje, que você tem que praticamente fazer uma nova residência, né? Então, Não, porque para as pessoas entenderem, tem algumas profissões, como a minha, por exemplo, né? Jornalista. Você pode ser jornalista no Brasil, você vem aqui, você continua atuando como jornalista e tudo bem. Mas tem outras profissões, como advogado, como médico, como dentista, entre outras, que você precisa revalidar o seu diploma, seja porque, no caso dos advogados, porque as leis mudam de um país para o outro, certo? Seja no caso dos médicos, porque os procedimentos, acredito eu, mudam de um. O que, que seria? Porque. no fundo, não é só uma questão, a questão é de verificação daquele determinado local se você é gabaritado para exercer medicina. Nós estamos falando de dois países distintos, mesmo a medicina sendo uma coisa única, né? E realmente é. O direito realmente é mais complicado com relação a isso, porque cada local tem sua lei, mas a medicina ela é única, mas mesmo assim, medicina e odontologia, claro, são únicas, mas você tem que demonstrar que você tem, pelo menos para as regras daquele estado, daquele país, você tem que demonstrar que você tem condições de exercer aquela profissão e muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, você passa pelo crivo de ter que estudar de novo um tempo para depois Isso. conseguir fazer a prova, que muitas vezes você não pode pegar, chegar no país e fazer logo a prova, você tem que Não, passar. que eu ia até contar essa história, que a médica das minhas filhas é uma médica alemã. Ela já era formada lá, já tinha feito a residência lá. Daí ela e o marido, que é um brasileiro, ele era de lá, morava lá e tal, mas ele é brasileiro. Eles resolveram mudar para cá. E quando ela mudou para cá, ela teve que refazer toda a residência dela. Então, assim, Isso. foi um processo super longo, valeu super a pena. Hoje ela é uma médica aqui nos Estados Unidos muito respeitada, ela é incrível, mas foi um processo bem longo e difícil, não é fácil, não. Exato, não é fácil não. Então, é o que acontece, né? Mas no caso dela, por exemplo, se ela fosse querer exercer a profissão dela no Texas, eu não sei exatamente quais são as regras, né? Talvez você tenha que se inscrever, fazer talvez alguma prova, eu não sei, realmente não sei como é que vai ser a regra do Texas com relação a isso. Mas, gente, é muito bom. Você não precisa passar pelo mínimo 2 anos de residência, né? Tem um monte de perguntas sobre isso, viu? Um monte de É. perguntas sobre essa coisa dos médicos. Tá, mas Vamos lá. antes disso, alguma coisa com relação a Visa Bulletin, essas coisas, alguma novidade? Não, não, até agora, daqui a pouco deve sair, né? Não tem ainda o de novembro. Não tem, é verdade. Daqui a pouco deve estar saindo. Não tem nenhuma novidade com relação a isso. A novidade que nós temos mesmo é que o custo da imigração aumentou um pouco para quem vai pedir viagem. 131, que a gente chama de 131. Mas só tipo, assim, porque nós, como a gente conversamos aqui, né, Patrícia, só isso. Uhum. O que a gente continua vendo é que, né, o cerco continua apertando para quem está ilegal. Então, isso a gente já, essa, não, essa parte não mudou. Tá. Continua igual. A Dedé Estela, que fez outras duas perguntas, ela perguntou exatamente sobre isso. Se a taxa para tirar visto aumentou como era previsto em outubro. Aumentou, então. No caso, hoje saiu uma medida que aumentou do 131, não foram todos. Outros aumentos devem vir. Tá? Tá. Então, realmente, isso deve ocorrer sim. Mas no momento hoje, aumentou a taxa daquela autorização, mas é o parole, né? Que você pega autorização para viajar, realmente aumentou, acho que passou para US$ 1.000, se não me engano. Foi bem salgado. Bem salgado. Ó, tem uma pergunta aqui eu não sei se é Michael ou Michael Oliveira Vídeos. Tem coisas novas no governo Trump que facilitaram a imigração para os mais qualificados? Assim, facilitaram, não.
não necessariamente. Os professores, estamos aguardando esse facilitador que ainda não chegou. O que tem no momento hoje, o Trump é uma parte aí dos processos de visto continuam semelhantes, e tem aquele Golden Card, né, que saiu, saiu entre aspas, né, mas saiu que para quem tem muito dinheiro, né? Mas fora isso, Mas, doutor André, eu vejo, olhando de fora, daí você me corrige se eu estiver errado, eu vejo que tá tudo mais enrolado, tá tudo com pedindo, né, mais rigoroso, pedindo mais análise, não sei o quê, mas assim, eu vejo que para quem tem qualificação, para quem tem formação e tal, é o que a gente falou desde que o presidente Trump foi eleito, né? Que é até uma coisa que enche os olhos dele, né? Falar sobre esse tipo de profissional. Ele quer esse tipo de profissional aqui, ele já até falou sobre isso, né? ele fala constantemente, ainda não foi implementado nada de benefício realmente do governo, né, para trazer esse tipo de profissional, mas ele fala, né, que ele quer que os profissionais capacitados, gabaritados, mas algo efetivo, né, que, É. olha, o governo lançou uma política agora para auxiliar, tá. Assim, tem burburinho, né, tem muito bafafá Uhum. que pode sair, pode realmente sair, pode ser que seja verdade. Tem projeto de lei que nós falamos aqui, tem projetos, né, que dizem também que o próprio Trump tem um projeto que ele iria exatamente ajudar a beneficiar profissionais qualificados e tal, até que, perdoar até quem não está com Estado. Tem várias coisas que a gente ouve, mas assim, de efetivo, né? Olha, pum, aconteceu, ainda não. Tá, Direto, né? Ainda não. tá bom. Ó, a Brenda Teixeira quer saber, para imigrar como engenheiro de automação, tem demanda? Tem. Nossa, a gente tem bastante cliente em engenharia de automação aqui. Tá, ótimo. Gente, vamos mandando as perguntas aqui e eu vou tentar fazer. A família brasileira nos Estados Unidos está falando que a live é incrível, muito joia. Avisa para seus amigos, então, que dá tempo de participar ainda até às 6 da tarde, horário de Orlando. 7 da noite, horário de Brasília, estaremos aqui batendo esse papo, doutor André e eu. Então aproveitem. Eu sei que, de novo, eu vou dizer, a live vai ficar salva, vocês podem ver depois, mas participar ao vivo é diferente, né? Porque o doutor André sempre pede um adendo aí na pergunta de vocês e tal, então é mais interessante participar ao vivo. Ó, um beijo para Silvia Garrote, tá falando que honra te ver. Um beijo, Silvia. Ó, seguinte, a Maria José Passanante perguntou na caixinha de perguntas que eu abri ontem. A minha filha Geire Netos já tem cidadania americana já faz 2 anos. Ela não terminou a pergunta, ela disse assim: quem dos parentes pode? E aí o Instagram mesmo não dá esse espaço, então ela não terminou a pergunta. Eu imagino que seja quem dos parentes pode ser beneficiado, já que filha, genro e neto são cidadãos americanos. Então, se ela é cidadã americana, filha, no caso, né? E a filha tem menos de 21 anos de idade, ainda não pode aplicar para ela. Se a filha é cidadã americana e a filha tem mais de 21 anos de idade, aí a filha pode aplicar para os pais para pegar o green card e não tem fila nesse caso, viu? Ai, Então que ela ótimo. não tem filha nenhuma. A gente chama-se immediate relative. Então você pega direto o green card, quase como se fosse casamento, né? Então, mas ela tem que ter mais de 21 anos de idade para poder peticionar para os pais. Se ela for menor, ela ainda não pode. O que acontece bastante, a gente vê isso, né? Tá, então uma boa notícia para você, Maria José Passanante. Se é o caso, né? Você está falando da sua filha Genro e Neto, o doutor André disse já que para os pais é rápido, não tem nem fila, então é uma coisa para você ir atrás, sim. É bom. A Tatiana Danton está perguntando se credit score já dá para ir construindo do Brasil. Daí eu não sei se você sabe responder. Eu não sei. Assim, boa pergunta. Infelizmente, você pode começar a construir sim um crédito paralelo, vamos dizer assim, ao teu nome, mas o crédito real mesmo, você só pode construir se você tiver o social, que é o CPF. Então, se você tiver o CPF, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Tem muita gente que tem, viu? Tem muita gente que veio aqui um tempo atrás, trabalhou, voltou e tal, e Sim. tem o social. Trabalhou, estudou e depois trabalhou. Então, se você tiver o social, você pode, sem dúvida, ir a qualquer momento do Brasil, qualquer lugar do mundo, continuar elevando seu crédito. Se você não tem, você pode começar com uma justificativa de bom crédito, bom, que você ajuda um pouco, sim, que eu saiba, tá? Mas não é algo muito efetivo, né?
A Carol Sofia está perguntando exatamente sobre o social. Ela está dizendo o seguinte: quando ela tirou dela, ela não tinha ainda o Green Card. Isso já faz uns 12 anos, ela disse. Quer dizer, é verdade que ela precisa marcar agora para ir atualizar o Social Security dela, que é o CPF americano? Atualizar, não. Oi? Desculpa, tropeça. Por que que ela não, mas para atualizar, não, ela não precisa atualizar. O social dela é o mesmo, tá? Nunca muda. Então ela nunca vai Porque precisar. pelo que eu entendi, ela não tinha antes o Green Card quando ela tirou o Social. É, mas o social, você tirou o social, você pode ter tirado o social hoje como estudante de trabalho, digamos, né? O CPT, por exemplo. Esse número você vai carregar para o resto da sua vida. Ele não vai mudar e não vai haver alteração, mesmo que lá na frente você pegue o green card, mesmo que lá na frente você se torne cidadão, cidadã, no caso Mas dela. não tem alguma coisa vamos supor, do que fica arquivado lá, que diz respeito a você, que precisa citar lá que você agora é Green Card Holder? Nada. Não, no social não. É só Tá. você usar o número. Há outras formas de verificação. Às vezes, quando você recebe esse cartãozinho, você recebe um cartão, esse cartãozinho não, quando você recebe o cartão no social, ele vem com uma coisa, ó, não autorizada a trabalhar, quer dizer, só pode trabalhar com autorização. Isso acontece, mas isso não importa o cartão, importa o número que está no sistema. Se você pegou o green card, você está liberado, você está demonstrando o green card que você, né? Não, você não precisa ir lá e não tem modificação para fazer a partir dessa questão, não. Outro ponto que eu acho que a gente pode falar também, todos são pontos bem rápidos, mas interessantes, é o fato agora da exigência. Agora não, né? Mas essa questão da exigência de você andar com o Green Card, senão você paga multa, né? Tem perguntas sobre isso também, mas calma, Ah, antes da tem, gente vamos lá. pular para essa coisa do Green Card, ó, o meu amigo Ronaldo do The Pizza Artisans está falando o que eu tava pensando também, que eu acho que a pergunta dela, da Carol, foi sobre a atualização de status. Ele falou, eu tive que fazer isso na semana passada. Atualização de status, como assim? SSN. Atualização do status do social? Olha, eu desconheço que que ele seja obrigado a fazer qualquer atualização de status do social repetido, porque o social é único. Você tem um Tá, número único. Se ele tiver alguma coisa lá, não sei se ele teve que ir ou quer fazer uma alteração no sistema tal, tudo bem. Mas não é, isso não vai ter, que eu saiba, não vai ter nenhuma consequência. tá. Eu não vou poder pegar o Green Card porque eu não atualizei meu status no social, não. Não muda nada, tá. Vamos lá, então, você estava falando sobre essa obrigatoriedade de se andar com o Green Card. Tem perguntas sobre isso. O Rafael Almeida está dizendo, muita gente não sabe disso, mas já ouvi dizer que residentes permanentes precisam sim carregar o Green Card com eles. Isso é realmente obrigatório? E essa história agora de que vai ter US$ 130 de multa para quem não tiver com o documento, é verdade? Parece que é verdade, sim. Eu sou eu sempre fui 100% contra essa questão de andar com green card. Porém, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o pessoal perdendo o green card doidado aí, Pois é. porque tem que andar com o green card na mão. Para mim não faz o menor sentido. Vamos ver, o pessoal vai ser uma dor de cabeça, Patrícia, com certeza, porque naturalmente as pessoas, da mesma forma que as pessoas perdem carteira de motorista, as pessoas as pessoas vão perder. Então isso não vai ser nada de anormal que vai acontecer, só que perder um documento como esse é um pouco mais complicado, né? Então, mas se é o governo que quer, É, não tem o que fazer. Mas a gente claro, já até falou aqui em outras lives sobre esse assunto, né? Porque demora muito para sair um novo green card. Imagina, aí a pessoa não pode sair do país porque perdeu o green card ou porque foi assaltada, que também acontece muito, né? pois Eu é, conheço gente que foi soltado. assaltada, roubaram o carro, levaram o green card junto e deu uma super dor de cabeça. Pois é, não dá para. Governo às vezes não dá para entender, né? A gente. Você acha que a lógica e a inteligência vai imperar, mas o que impera às vezes, uma ditadura burra que, entre a ditadura no bom sentido, que fala, Sim. tem que andar. É. Ok. Ó, o Ronaldo está concluindo a história do social, dizendo assim: inclusive lá no Office disseram que é obrigatório para quem tem green card fazer essa atualização. Ó, Não é? como é que é o nome dele mesmo? Desculpa. Ronaldo, Ronaldo, vou te contar um segredo.
eu tenho meu social desde 1992, 93, por aí. Doutor André é antigo, ele é de época. Sou de época. O meu social até hoje, o cartãozinho do social até hoje, tá lá. Primeiro cartão que eu peguei, não autorizado para trabalho nos Estados Unidos, Ah, sem autorização do INS, que eles chamam, e até hoje, eu nunca atualizei. Eu já sou cidadão americano há mais de uma década, até hoje nunca atualizei, até hoje nunca falaram que eu não posso trabalhar no lugar X ou isso, ou Y. Então, ou seja, quem foi é o governo que falou isso, quem ali não tem implicação se você não atualizar. Eu estou falando, você não tá. precisa não atualizar. Você não vai ser impedido de pegar algum cara o trabalho, a não ser que venha uma regra agora nova com esse governo doido, pode ter ser que venha. É, Mas até então não há nenhuma obrigatoriedade no sentido de dano para você não fazer. Se você quiser fazer, porque realmente você quer atualizar, tudo bem, né? Mas você não é, olha, não é que nem a carteira de motorista. Se você não atualizar, você mandar a carteira de motorista vencida, é um sim. problema mais sério. Se for, eu tô ferrado já há muito tempo, porque até hoje o meu cartãozinho é velho, é aquele meu papelzinho de tira de coisa, é sério mesmo, aquele papel de tira de coisa, né, que se tira, Sei. velhinho, tá, até hoje é o único que eu tenho. E sabe quantas vezes eu precisei apresentar o Nunca, cartão? nenhuma. Nunca, nenhuma. Nem Eu também naquela nunca. época, nem hoje, nunca apresentei. A única coisa que você dá é o número. Não. Eu nunca apresentei o meu também. Falando nisso, eu preciso até olhar onde ele tá, que eu já nem sei. Tá aqui, mas aonde eu não sei. Olha aqui, doutor André, terminando desse assunto sobre andar com green card, a Larissa Campos está perguntando o seguinte: em situações do dia a dia, como dirigir, viajar dentro dos Estados Unidos, é preciso apresentar agora o green card físico ou uma cópia digital serve? Eu viajei agora recentemente aqui para dentro dos Estados Unidos e ninguém me pediu meu green card. Normalmente, eles nunca vão pedir o teu green card. O que pode ocorrer agora é a polícia, a autoridade policial, te parar e, né, ou principalmente a autoridade de imigração e perguntar se você está com o green card. E aí você fala, não estou andando com o green card, tenho cópia, ou a autoridade policial pode ser castiço. A gente fala assim, então eu vou te aplicar uma multa de US$ 130 porque você não está andando com o cartão. Putz. Mas usar isso para outras finalidades, não, tá? Não estamos falando aí de polícia, né? Autoridade policial, se for, não sei, se digamos que seja parado no trânsito, né? Tá andando, Sim. passou o sinal, avançou o sinal do stop, não parou, aí a polícia vai lá e te para. Pode ser, não sei o que, eu vou te chamar o. Tá, ok, você não está aqui. Enfim, pode ser que isso ocorra. Tá. Como eu falei, é ridículo, mas porque vai forçar agora as pessoas a andarem com cartão. É Então, ridículo, se eu você também está acho. no carro, é recomendado que você, antes, se você estiver dirigindo de um lado para o outro, é recomendado que você carregue o teu green card. Mas é um problema que pode, né? Dá medo, né? Um beijo para o meu amigo Alejandro Pezzini, que está aqui na live assistindo, participando. Um beijo para você. Ó, tem mais uma pergunta sobre essa coisa de deixar andar com green card, que é do João Henrique. Se o imigrante perder ou tiver o green card roubado, o que ele deve fazer imediatamente? Como é que isso afeta o status migratório dele? Afetar o status não afeta, né? Perder ou ser roubado? Não, não, afetar não. Eu tenho que, obviamente, fazer um boletim de ocorrência, né? Como chamava no Brasil antigamente. Ainda chama-se, eu acho, né? Você faz um boletim de ocorrência, né, dizendo que teu green card foi perdido, extraviado, e você tem que imediatamente depois comunicar a imigração e Uhum. pedir novamente uma segunda cópia. Você pode fazer isso online, tá? Você não precisa não nem mandar para o correio, você pode fazer direto pela internet. E você pedir um novo cartão, informando, juntando essa documentação. Você pode até mandar esse tipo de documentação por e-mail, pelo site mesmo. Então, essa parte da imigração tá mais atualizada, né, moderna, e informar. Olha, fui roubado, preciso de um novo. E aí, vamos entrar no processo aí de um novo. De qualquer forma, tenha pelo menos uma cópia na sua casa do teu green card, né? Caso aconteça alguma coisa, você tem uma Sim, cópia de papel, né? Mas sim. se quando você vai andar na rua depois disso, você usa o documento que você teve, né? Olha, meu green card foi roubado, porque eu tive que andar com ele, né? Mas foi roubado. Então, eu tive que pedir a nossa segunda via aqui. Tá, ó, chegou aqui no balãozinho a Luciana Saraiva, que eu acho que eu sei quem é.
Se for, um beijo para você, Lu. Ela tá dizendo, é mesmo obrigatório pedir novo green card depois que a pessoa fizer 14 anos? Eu vou falar porque o doutor André que ajudou, no caso da minha filha, que fez 15, que eu também Patrícia não sabia responde. disso. É, mas eu Patrícia não sabia responde. disso. Mas não é um novo green card, é só refazer a biometria. Não é É. isso, doutor André? Você tem que fazer a biometria de novo, porque, teoricamente, fisiologicamente falando, né, aos 14 anos de idade, segundo, né, que eles falam, se a gente muda, então tem que fazer de novo, todo mundo tem que fazer de novo a biometria, para que fique registrado no sistema a nova biometria, né? É, mas é só isso, o cartão é o mesmo, tá? Não troca cartão, não recebe outro em casa. Minha filha foi toda arrumada para tirar foto e Não, voltou muito frustrada. biometria mesmo. É, vamos falar dessa história dos médicos e profissionais da saúde, porque essa eu acho que é a grande notícia da semana. Inclusive, eu vi uma matéria sua na Record Américas falando sobre isso. É muito legal que você, além desse tempo que você dispõe aqui, né, 2 vezes por mês, para trocar essa ideia tal, com as pessoas, é muito legal que você está sempre dando entrevista e compartilhando informações nas quais a gente pode acreditar, né, de credibilidade e tal, porque tem muita gente falando coisas aí só para caçar clique, quando você vai pesquisar, quando você entra para ver, não é nada daquilo, né? Então, assim, é muito legal que você tenha essa disponibilidade de dar essas entrevistas e alcançar cada vez mais gente com informações corretas. Ó, doutor Pedro Lima pergunta o seguinte: recentemente foi aprovada essa nova lei que facilita a entrada de médicos estrangeiros nos Estados Unidos. Quais são as principais alterações e como é que isso muda o cenário para os profissionais de saúde brasileiros? Eu acho que é a pergunta que todo mundo quer fazer. De que maneira eu posso aplicar isso? Como é que eu posso? Então, eu sou médica, eu quero morar nos Estados Unidos. Como é que eu faço? Então, o que aconteceu não foi a primeira vez, mas é uma nova porta que é muito positiva para os médicos, por algumas razões. Primeira razão, claro, que facilita, obviamente, você chegar a ter a licença para exercer a medicina aqui. Então, o caminho está muito mais tranquilo. E, em segundo lugar, você tem um estado, né, o segundo maior estado dos Estados Unidos, né, demonstrando que é uma carência direta de ter médico. Então, você pode usar isso com uma certa cautela, claro, mas você pode usar isso num processo de EB2 ou EB1, dependendo do caso, né, demonstrando que você já tem até a aptidão e tudo. Claro, uma coisa também, o interesse é nacional, não é estadual, então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Tá. Ó, o João Henrique. Ah, não, isso aqui é do Green Card. Peraí. O Felipe Moreira pergunta o seguinte: essa facilitação vai valer para qualquer especialidade médica ou existem áreas com mais demanda e por isso mais oportunidades? Pelo que eu entendi, tá, vai ser por mais demandas, tá? Então vai ser uma questão realmente mais específica a demandas. Provavelmente também me parece que vai ter muito mais relacionado a clínico geral. Eu acho, tá? A Não clínico tem. geral? Eu acho que determinadas áreas mais carentes, né? Ou a questão da especialização, não sei exatamente como vai funcionar. Eu estou querendo fuçar isso para ver como é que isso vai se desenvolver, mas parece que tudo indica que isso realmente vai sair do papel mesmo, ser colocado em prática. É excelente, você tem que só morar no Texas e ainda assim. Mas é isso que eu ia te perguntar, porque até a Ana Beatriz está perguntando com essa nova legislação, quais são os requisitos para que os médicos possam exercer a profissão? Ainda vai ser necessário fazer alguma prova? Vai ser necessário morar em algum estado específico? E a minha dúvida é exatamente sobre isso. Você falou, vai precisar morar no Texas. Vai precisar morar para entrar, e aí você tem que cumprir um tempo, e depois você pode morar em qualquer estado? Ou isso só vai valer para quem morar de fato e só lá no estado do Texas? Porque, para quem Eita, não sabe, aqui sim, os estados são independentes, eles têm leis próprias, né? isso. Enfim. Boa pergunta, porque, na verdade, primeiro que isso vai valer para o Texas, né? Porque Texas que está afrouxando, no bom sentido, a Uhum. legislação para que aceite o médico. Se esse mesmo médico quiser exercer a medicina num outro estado, tá, ele vai de repente vai ter que fazer aí O que o outro uma, estado exige. o que outro estado exatamente, o que outro estado exige, que talvez não seja exatamente o que o Texas exige. No momento, está assim. Então, resumindo, vai ser na área, vai ser no estado do Texas, se o médico quiser exercer, claro, né?
vai ser no estado do Texas, mas também se o médico quiser depois, com o tempo, depois que pegar o green card, aí terminar a sua complementação, se quiser se mudar, pode realmente viver em outro estado e exercer a medicina no outro estado que tem as suas exigências e requerimentos. Isso na medicina, gente, tem isso, na enfermagem, fisioterapia, todo estado tem a sua regra para cada área, não é só para a área da saúde, não, para tudo, até para cabeleireiro, para tudo, cada estado tem a sua regrinha que não é necessariamente nacional. A não ser que seja uma licença nacional, se não for uma licença que é raro, tá? Se não for, como você falou, os estados são muito independentes, então se não for uma licença nacional, se a licença for estadual, ela está relacionada às leis e às regras daquele estado específico. Mas, doutor André, uma coisa que eu acho importante também é entender o que foi divulgado, porque eu vejo, eu também pesquisei pra caramba para entender melhor isso. Tem médicos na família né, na minha família, na família do meu marido, então eu queria entender melhor, até para explicar para eles, mas assim, eu não achei quase informação. Por quê? O que foi divulgado? Quer dizer, as coisas são divulgadas em pílulas. Como é que é esse processo, entendeu? Para a gente entender, porque tá todo mundo perguntando e eu tô vendo que você tá com dificuldade, você fala, se for assim, se talvez, né, responderem Exato. aquilo. Porque exatamente, a gente não tem ainda toda a legislação, ou a aprovação dessa nova regra que saiu. A gente não tem isso ainda. Quando nós tivermos, realmente vai ficar muito mais fácil. Então, no momento hoje que a gente tem é que realmente parece que realmente que vai sair, mas a gente não sabe exatamente a extensão disso. Outros estados, Tennessee já teve questão semelhante. Tem estados, vários estados, na verdade, a época do Covid, teve a questão do Sim. Nova York, teve, por exemplo, do Covid. Deu um facilitador para quem era enfermeiro, exercer enfermagem lá. Claro, tem a questão do visto, né? Esse é a grande questão aqui, né? Então, você fala que o médico está no Brasil hoje, ele vai vir para cá, pegar o avião, se mudar para o Texas, e mesmo sendo admitido no Texas para poder exercer, a princípio não, porque ele não tem um visto, né? Mas é um facilitador para você pedir o visto. E aí, voltando, né, lá atrás, nós estamos falando que o tempo que você perde para dar entrada no processo é o tempo que você perde para conseguir aí aproveitar uma oportunidade como essa. Então Sim. não percam tempo com atrás, porque isso acaba sendo uma oportunidade que chega provavelmente hoje para o médico, amanhã pode ser para uma outra profissão, né? Dentista, a gente também tem mais carência de mais de 10 mil dentistas nos Estados Unidos. Inclusive, uma outra novidade muito interessante também na área da saúde, essa semana tá bombando. Bombando, né? É, Tá ótimo. bombando, é ótimo. Bombando tá ótimo, né? Enfim, quando a gente começa a ficar velho, a gente começa a usar essas gírias antigas, né? Eu falei outro dia, eu falei uma ótima também. Tipo assim, tipo isso, tipo tá bombando. Eu mesma ri dentro de mim. Mas Mas o Conselho Nacional, se não me engano, não sei se é Nacional de Odontologia, acabou de abrir uma filial aqui em Orlando, na verdade. É nada. Para O ajudar conselho. o Conselho de Odontologia abriu uma filial aqui em Orlando para auxiliar os médicos que queiram fazer a revalidação do diploma brasileiro nos Estados Unidos. Então, Olha, é uma excelente ajuda também. E aí que tá, né, pessoal? Tô falando, né, vocês, os dentistas que estão nos ouvindo, que vão passa isso pro teu amigo. Quer dizer, a gente ouviu falar muito assim, poxa, mas está difícil, dentista, não sei o que. Tá. Olha essa oportunidade agora que você está tendo um canal, um facilitador, né, de uma instituição brasileira que está abrindo uma filial, né, enfim, está abrindo um escritório, né, nos Estados Unidos, exatamente para fazer essa ponte e ajudar. Então, vocês vão ter ajuda até, de certa forma, de uma instituição brasileira nos Estados Unidos para vocês fazerem revalidação. Isso é muito legal, muito bom e ajuda de uma forma, né, fantástica. Então, pô, uma notícia muito legal para quem é dentista e para quem é médico. e para Duas quem é figuras boas. brasileiro e mora aqui e tá louco por um dentista, porque assim, eu não tenho nada contra o dentista americano. As minhas filhas acabaram de ir no dentista americano, elas têm aparelho e tal, eles são ótimos. Mas a barreira da língua, em determinadas situações, ela se torna complicada. Por mais Uhum. inglês que você fale, não é o seu caso, que você é, né, fluente, sua esposa é americana, é outra relação, mas
No meu caso, por exemplo, eu falo inglês bem, mas quando eu estou no dentista, que eles usam alguns termos, algumas situações, sabe? Se já no Brasil já Sempre seria difícil. difícil, né? Imagina aqui. Então você fica assim. Aí, quando você tem um dentista brasileiro, é uma festa. Eu, inclusive, vou no dentista brasileiro, que é o doutor Gustavo, que para mim eu tô em casa, parece que eu tô no Brasil. Essa parte é muito boa. É. E tem uma coisa que o dentista brasileiro é muito bem conceituado, é muito bom, É, na verdade. é, Então, tem essa outra vantagem também. sim. E tem um jeito de ver, analisar e um molejo, digamos assim, que é muito mais interessante, às vezes, do que o próprio dentista americano. E isso da profissão, eu acho que da profissão de biomédica, de uma forma geral, os Estados Unidos, esse médico, dentista, eles pegam, né, enfermeiro, mais ou menos, eles pegam um pouco com relação a isso. Os Estados Unidos é muito bom na parte de estudo, pesquisa, medicina, isso é muito bom. Mas na parte do atendimento do médico próximo, não é. O médico americano não é o médico. Mas eu acho que é porque é cultural, né? Então, é um outro É, jeito de se relacionar, né? Então a gente tem um é. jeito de se relacionar diferente do americano, né? Assim, A medicina, olha, eu vou falar uma coisa que as pessoas vão até ficar meio coisa, mas a medicina, e mais uma oportunidade para os médicos brasileiros, viu? A medicina americana, a forma como ela é implementada é muito ruim, muito ruim. Eu não estou falando de tecnologia, tá, gente? Entenda bem, não é isso. Não é com tecnologia, conhecimento, não é nada disso que eu estou falando. Estou falando a forma. Por exemplo, o papo agora aqui saiu, né? Agora vamos, saiu completamente. Ah, tudo papo bem, de vamos conversando. botequim, mas vamos lá. A gente já vai voltar nos vistos. Mas é até importante até para quem está, né, pensando já vir para cá entender isso. Claro. Por exemplo, uma cultura que não tem aqui nos Estados Unidos, você já deve ter percebido isso. A cultura da prevenção, medicina preventiva, não tem aqui. Aqui, para você querer fazer exames preventivos, você tem que rodar baiana tão dobrada para você ter autorização. E você tem que ter autorização para fazer. Ah, eu quero fazer uma ressonância. Tá? Você tem normalmente autorização para isso, de uma forma geral, com raras exceções, né? Tem alguns fazem, tem um local que faz ressonância do corpo inteiro, tá? Mas é que você paga separado. Mas a maioria, né, que se chama Simon One, a maioria que você faz, você não consegue nem fazer. Não adianta. Você tem que ter autorização médica para fazer. O médico só autoriza se ele achar que você está morrendo já. Você está ferrado, já está com câncer estágio 4. Ah, vamos fazer agora a ressonância. Aí pô, você já está ferrado. Assim, a medicina preventiva aqui é muito, muito. A medicina preventiva, a questão da dieta relacionada ao balanceamento da dieta relacionado a isso é cultural. Não é que não tenha capacidade, mas é a questão exatamente como você falou, é cultural. Então, isso em outros lugares do mundo, não é só. A gente sabe que o Brasil tem um pouco essa cultura diferente, né? Então, esse approach, né, esse jeito é diferenciado, é melhor. Isso Não, e aqui, o médico bem-vindo, o médico brasileiro é muito bem-vindo aqui, o dentista brasileiro é muito bem-vindo, a comunidade é muito grande, então né, sim. óbvio, se a gente vai escolher entre um americano e um brasileiro na hora de ser atendido, né, a gente A acaba minha escolhendo o médica brasileiro. agora é brasileira. Ela falou assim: olha, eu fui lá, olha, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não sei o que, isso aqui. Ela entendeu. Ela falou assim: tudo bem, você tá. Deixa eu ver. Então vou passar aqui. Entendeu? Então, quer dizer, eu consegui, por causa da mentalidade avançada dela, fazer os exames preventivos que eu queria fazer. O que se É. você vai no médico americano, no way, não, 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 que isso? Para que você faz? Você quer fazer o ultrassom do seu abdômen? Para quê? Não é preventivo, minha filha, é para isso. Não é É. não preventivo, mas por que se você não tem nada? O que eles perguntam, é engraçado. Mas por quê? Você não tem nada? Eu não estou vendo aqui nada que queira. Mas por isso que eu quero, Porque eu exatamente quero para. ver, né, Quero ver. Se não tem, que bom que não tenha nada. É para não ter nada, nem falar, aqui acabou. Então é. vamos lá. Vamos lá, ó, a Luciana tá querendo saber se ainda, é você mesmo, Lu, um beijo para você, se ainda vai ser exigido revalidar o diploma para os médicos. Nesse caso Assim, do Texas, não. não vai ser a revalidação que ela deve já ter ouvido falar, que está acostumada a falar que você tem
passar pela medicina. Tipo de revalidação, claro, você vai ter que fazer. Você vai ter que juntar toda a documentação, dar entrada, Sim, não enfim. estudar tudo de novo, né? Algumas coisas, eu não sei exatamente quais serão os passos, passo a passo, mas isso vai ocorrer. Então, teoricamente, você vai ter, pelo menos, a aceitação de exercer a medicina como médico estrangeiro num determinado lugar no Texas. Sim, porque o Pensa da marido da seguinte. Luciana é médico, por isso que ela está perguntando isso, eu conheço. Ah, é? Então, É. Luciana, pensa da seguinte forma. Por exemplo, o Red Cross, né? Como é que o Red Cross funciona, né? A Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha funciona com os médicos da Cruz Vermelha, né? Que podem, na verdade, através da Cruz Vermelha e associação como, né, de status que a Cruz Vermelha tem, esses médicos podem ir em determinados locais do mundo sem ter o diploma de médico, às vezes, daquele país específico. É mais ou menos assim. Então, por quê? Porque a, Uhum. a, a Cruz Vermelha que você. Então, você vai médico brasileiro. Por que você, como médico brasileiro, você pode ir lá para um outro país, seja qual for. África, Europa, você vai lá, você pode Sim, exercer medicina lá. Porque é uma aceitação entre a Cruz Vermelha e o governo local, um convênio, e aí você pode. Entre aspas, vai ser o mesmo conceito. tá. Ó, o Thiago Mesquita está perguntando o seguinte: já se sabe se o H1B vai ser aplicável a universidades? Então, o que está, boa pergunta dele, até se for de novidades, né? O que está ocorrendo agora é que é uma consulta, a gente chama de consulta pública, né? Que o governo está fazendo para mudar a regra do H1B com relação à loteria, o que é muito bom. Tá? Não é aquela questão dos US$ 100.000, não, tá, gente? É mudar a regra da loteria especificamente. Então, o que eles estão querendo fazer? Ao invés de você ter a regra, isso é parte da proposta. Ao invés de você ter a regra da loteria, que é uma regra lotérica mesmo, né? Você tem a regra de pontuação. Então, os profissionais mais qualificados iam ganhar mais pontos, consequentemente, eles provavelmente iam conseguir as vagas oferecidas para o H1B. E isso, por um lado, muito bom, porque teve com a meritocracia, e retira essa questão específica de loteria. Eu não sei como é que as Big Techs vão fazer com isso, acho que elas não vão deixar nem passar esse negócio, não, mas vamos ver. Tá. Que a Big Ó, Tech, hum, assim, só para a gente concluir rapidinho, a Big Tech ela ganha em cima desse sistema, porque ela consegue usar esse sistema de loteria para o seu benefício. Se esse sistema acaba e fica só um sistema de meritocracia, aí vamos ver. é. Ó, a Ana Lara Malak, ela pergunta o seguinte: para psicologia, existe algum facilitador para validação? A gente tá hoje, eu e você, a gente tá enrolados aqui, viu, doutor André? Tá? A língua trava. É. Tem, claro que tem. Hoje, a psicologia, o caminho para revalidação, ele é um caminho mais direto, é um caminho de inscrição. Você não precisa fazer nenhum curso muito extensivo para isso. Então, ele tem sim. Fisioterapia também não é tão complicado. Algumas profissões são mais diretas para você fazer a revalidação, sim. Tá? Então, psicologia é legal. Muito bom. Ô, Renato I dos Santos pergunta, especialmente para a área de TI. Mas qual que é a sua pergunta exatamente, Renato? Explica o que você quer saber especialmente para a área de TI, que daí o doutor André responde. Enquanto você digita, deixa eu fazer a pergunta aqui da Mariana Souza. Ela quer saber o seguinte: muita gente tem comentado que o processo de imigração dos Estados Unidos está passando por muitas mudanças recentemente. Quais são as principais atualizações para quem sonha morar nos Estados Unidos e precisa saber? O que você Então, acha que a pessoa precisa eu saber? acho boa a pergunta dela, apesar de ser genérica, é É, interessante, porque realmente está passando por várias modificações. E o que você precisa saber primeiro, você tem que ver qual o visto que seria mais adequado no seu caso. E aí, segundo, entender o que está acontecendo com esse visto no momento e a estratégia adotada para esse visto no momento, sendo esse visto mais adequado para o seu caso. Então, sim, porque praticamente tudo está passando por modificação, né? Isso vai até o asilo, né? Até, né? Enfim, tudo teve alguma modificação. Então tem que ver qual caso específico, né? A maioria, né, que eu digo, né? Nem todos. Mas tem que ver os casos específicos e ver o que no caso específico dela,
Mudou, não, ou talvez nem seja para ela, se já mudou, de repente precisa interessante falar, já pode partir, mas ela tem que se consultar com, veja, professor, não precisa ser ou não, vai ver um profissional qualificado que pode te ajudar a isso. Não vale essa história de parei legal aqui, não sei o que ali, que eu fiz não sei o que, não, vê o que está acontecendo no momento no teu caso, viu? O Renato, eu não achei o começo da sua pergunta, mas ele perguntou assim, ó, especialmente para a área de TI, aí lá embaixo ele escreveu assim, pagar o valor de US$ 2.000 para acelerar a avaliação do processo DB2NW. Eu acho que ele quer saber, nessa área de TI, vale a pena? Olha, é 2.800, né? E não, De no momento. 800, não é 2.000, quase 3. Quase três. O Renato tá arredonda para cima, viu? Tu tá mais É. próximo dos três do que dos dois. Mas, olha, no momento não vale a pena, tá? E quantas vezes engraçadas, Patrícia, a gente está nessa já há uns 5 anos, né, pelo menos, e essa coisa de valer a pena e não valer a pena Premium Process, você pode perceber. Você pode perceber mesmo que eu mudo de ideia várias vezes. É? Porque a gente tem que dançar conforme a música, né? Então, olha, vale a pena, não vale a pena, vale a pena, não vale a pena. Hoje, no momento, na conjuntura atual, como, né, voltando à pergunta, né, anterior, como a gente está passando até por algumas modificações, de alguns assentamentos, é interessante o processo até não ser tão rápido e a gente entrar num momento mais tranquilo, assentado, do que de repente, um momento muito rápido agora, até mesmo pela quantidade de petições que existem no governo hoje, por isso que nós estamos com esse atraso. Quando essas coisas começarem a se regularizar, aí pode ser que lá na frente o premium process vale a pena. Salvo alguns casos específicos, claro que possa ser que vale a pena, mas é um caso específico, por uma razão específica. Com Tipo, o 8 dias filho de. que vai fazer 21 anos. Não, isso é até pior. Filho de 21 anos não, aí não pode nem aplicar, até pior. Mas algum outro caso específico, de repente, de estratégia, até junto com algum outro visto e tal, pode ser, em alguns casos a gente recomenda aqui, mas são casos realmente excepcionais. De uma forma geral, a gente não está recomendando, não. Tá, ó. Ferzaya pergunta o seguinte: depois da entrega dos documentos e preenchimento do DS-260, quanto tempo para marcar a entrevista no consulado do Rio de Janeiro? Depois que você está com toda a documentação aceita e qualificada, eu diria que atualmente aí 3 a 6 meses. Tá, perfeito. Ó, a Camila Ribeiro perguntou na caixinha de perguntas: para quem já está com o processo em andamento, todas essas mudanças que eu escuto falar da era Trump afetam ou elas valem só para quem vai iniciar a aplicação daqui para frente? Quem está com processo em andamento já sofre as mudanças da era, da era Trump, como ela falou. Não há garantia de retroatividade da medida aqui nos Estados Unidos. Então, você não tem direito a adquirir, não tem nada disso. E não tem uma coisa assim, eu dei entrada, quando eu dei entrada era de outro jeito. Exato. A não ser Não? que. Não tem? Não tem. A não ser que eles, por exemplo, façam. Vou dar que no momento está sendo raro, mas aconteceu agora, já que falamos de novidade, né? A questão da cidadania. Quem vai pedir cidadania, as regras vão mudar a beça a partir de agora, dia 20 de outubro. Mudanças realmente significativas, né? Mesmo. Ah, então, o que eles falaram? Por quê? A partir do dia 20 de outubro. Então, o que a imigração falou nesse caso específico? Quem deu entrada antes do dia 20 de outubro, nós vamos usar a regra antiga. Quem deu entrada após dia 20 de outubro, nós vamos usar a regra nova. Por isso que a gente tem aqui, ó, hoje tem um mutirão aqui, para tentar, não sei se vai dar, mas tem mutirão tentando chegar até dia 20. Eu acho que não vai dar, mas enfim. A gente está fazendo esse mutirão para ver se consegue evitar a nova regra. Porque Mas isso mudou é... muito, assim? Além da prova ficar Mudou, mais. mudou, É? mudou. Assim, algumas coisas mudaram assim, realmente. A prova ficou mais difícil, outras coisas ficou mais difícil, sim, mas todo o contexto da avaliação mudou assim. Tem mudanças aí que realmente vai ser um pouquinho mais puxado, né, do que é até o momento. Mas nesse caso, voltando, a imigração avisou. Uhum, Deu essa colher de chá. Né? uhum. Mas na mudança que teve no EB2, dia 15 de janeiro, não deu colher de chá nenhuma. Falou, olha, entrou agora, o problema é teu. Vamos avaliar com as regras atuais que mudou.
o manual, né, o Policy Manual, mudou dia 15 de janeiro. Então, mudou agora, está sendo implementado, entra em vigor hoje. Aí, quem entrou antes acaba ficando meio na regra antiga. É assim. Sim. O Pati 152504, que tá falando só conseguiu entrar agora na live. Ô, Pati, será que foi você que perguntou um monte de coisa sobre o Canadá? Se foi, eu quero pedir desculpa para você, mas a live é sobre mudança para os Estados Unidos mesmo. E as leis, né? O doutor André tem bastante conhecimento, deve até ter com relação ao Canadá também, mas é muito mais É, focado nos Estados Unidos, não sabe? Não, tem Canadá nada, não. quase nada do Canadá. De Não, imigração, é muito diferente, né? eu sei que a imigração do Canadá é muito, pelo menos zero, né? Eu não sei como é que está hoje em dia, né? Parece que estão mudando as regras também. Mas era uma imigração muito simples, de Tá. documentação, tudo. Era uma documentação, ou seja, praticamente as pessoas faziam os processos sozinhas. Ah, Pega, é? muita gente pega o documento A, B, C e D, junta isso, pede isso, aqui, blá, blá, blá. Era meio que feijão com arroz. Aqui tinha um povo que achava que era feijão com arroz também e tentava fazer Aqui não. sozinho. Ah, vou te Aqui, contar, gente. Pelo amor de aqui não é Deus. feijão com arroz, não, gente. Para Não. brincar, é B1, é B2. Você vai montar, juntar documento, montar formulário para mandar e mandar umas cartinhas de recomendação. Vai lá, vai fundo. É, mas você sabe o que acontece, doutor André? Eu vi um negócio do LinkedIn muito bom essa semana, que era assim: como seria bom se todos os que vendem cursos, que vendem caminhos mais curtos, receitas prontas e tal, se eles realmente soubessem sobre o assunto, né? Porque o problema é que eles não sabem e eles vendem as receitas prontas, os cursinhos que você aprende, tudo que alguém aprendeu na faculdade em 4 anos, você aprende em 4 minutos, né? Só É, que é, só que eles não ensinam nada, é tudo mentira. Um tiro no pé, porque a pessoa acaba comprando aquele é. curso, em vez de contratar um profissional, acaba se desgastando, gastando dinheiro, porque tudo isso para você entrar com o processo. Você gasta dinheiro, você gasta tempo, você gasta energia, você gasta as suas emoções, você gasta de tudo, e aí Sim. fazendo uma coisa errada. Então, assim, que bom seria se essas pessoas que vendem essas coisas, inclusive cursos de como você fazer o seu processo sozinha, soubessem o que estão fazendo, porque não existe isso. Não é à toa que o doutor André estudou quantos anos para fazer o que você faz, doutor André? Tá, bom, total, total tem mais de 10 anos de estudo. Pois é, então não é Juntando os brincadeira, né, dois gente? Não dá países, né? para. É. Então, não dá para um cursinho daí, sabe, querer falar que você faz isso sozinho, porque é impossível. Mas vamos lá, né? Acredita, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Ó, a parte tá querendo saber se a live vai ficar gravada, porque ela só chegou agora. Vai. Como sempre, a live fica gravada, mas como sempre eu digo para vocês que o mais legal é participar ao vivo. Eu sei que é difícil e tal, que um monte de gente fala, por horário, que não sei o quê, porque é o dia, mas não dá para agradar todo mundo. Então, o que a gente faz? A gente tenta que vocês participem ao vivo, porque normalmente o doutor André sempre pede uma informaçãozinha a mais da pergunta de vocês, e aí é melhor que vocês estejam aqui ao vivo. Mas como a Uhum. gente quer ajudar todo mundo, a gente deixa salva. E aí, quem não puder participar hoje, participa da próxima, a gente faz 2 vezes por mês. Ó, o Renato dos Santos está perguntando o seguinte: ó, eu assisti uma entrevista do Trump onde ele falava sobre o processo de migração para a área de TI e o Canadá e a Austrália que selecionam os melhores profissionais. Há uma previsão para implementar esse plano? Aí, então, boa pergunta. É assim, primeiro que no Canadá, a Austrália não usa os melhores profissionais, tá? Isso não é verdade. Segundo, o que foi dito é, eu não interpretei exatamente assim, mas foi, é muito interessante porque realmente me parece cada vez mais que a área de TI vai ser uma área muito, muito desejada aqui dos Estados Unidos, não só agora, como para frente também. O que eu estou entendendo, Renato, boa pergunta também. O que eu estou entendendo muito, Patrícia, que está acontecendo é o seguinte: eu acho que está havendo uma pequena dissonância do que o Trump realmente quer e do que a imigração realmente está fazendo. Então, eu acho que no momento que ele chegar lá, o pessoal lá de cima, os caciques, falam assim, pum, faz isso, aí acho que o pessoal de baixo vai botar o rabinho entre as pernas e vai começar a fazer. Sim, Está parecendo que o sim. pessoal de baixo não está respeitando, eles estão cri-cris em algumas coisas, não está respeitando, o que tudo indica que é o que ele quer realmente, né? Trazer profissionais qualificados, né? Enfim, pessoal da área, toda essa área de TI, enfim, isso manter talentos nos Estados Unidos, isso é coisa que ele fala constantemente. Esse tipo de imigração ele sempre, pelo menos, demonstrou ter sido muito a favor.
né? Desde a Só que campanha, inclusive, né, doutor André? desde a campanha. Só que os processos estão tão difíceis, não tão fáceis de se aprovar. Então, acho que o pessoal de baixo não está necessariamente. Vamos ver se, eventualmente, quando, né? E eu acho, eu tenho uma esperança de que realmente, a partir do ano que vem, principalmente, as coisas já começando a entrar, já, né? O trilho já tá traçado Uhum. e as coisas se normalizando, eu acho que vai poder haver de novo um boom dos EBs, né? Porque agora, claro, a gente tem, né? Parece que né, stock market, né? Sobe e desce. Mas eu acho que vai ter um boom, um boom no bom sentido, porque eu acho que não vai ficar como era uns anos atrás, não vai ficar Uhum. fácil, né? Mas eu acho que quem tem qualificação mesmo boa, né, que é um bom profissional, eu acho que vai ter grandes condições de conseguir. Não vai ser aquela coisa que, infelizmente, eu acho que as injustiças que às vezes ocorrem, né? Tem profissional muito bom que está tendo visto negado porque né, eles estão né, querendo reduzir cota. Eu acho que isso vai se normalizar e eu acho que as coisas vão ficar bem melhores para a gente. Por isso que até um bom motivo, Renato, para não entrar com premium processing. É melhor esperar, então, né? É. Uhum. E esse começo, normalmente é assim mesmo, né? Esse começo de governo é sempre bem Primeiro complicado. ano. E depois as coisas vão É. se ajeitando. Eu acho que faz muito sentido o que você está falando, embora eu não seja uma analista política e nem advogado de imigração, nem nada parecido, mas faz muito sentido o que você está falando, porque até pelo perfil dele e por tudo que ele já prometeu durante a Sim. campanha, tudo leva a crer que é isso que vai acontecer mesmo, né? Ó, o Eu Lucas acho. Andrade. Desculpa, fala, doutor André. Não, não, eu acho também. Eu acho que, por isso que estrategicamente, a pergunta voltando, é interessante a gente usar isso estrategicamente para jogar o processo. Eu sei que Claro. demora mais, é chato, claro que é, né? A gente também não gosta disso, mas às vezes o mais interessante é você jogar por um tempo pelas coisas começarem a se normalizar do que você mandar um premium processing que a avaliação é rápida e aí a gente ainda pega essa onda ainda grande ainda para quebrando. Depois que ela quebra, a Sim. gente entra no mar. Então, Sim, com certeza. Aliás, o Renato falou que está fazendo o processo de B2NW com vocês, com o seu escritório. é? Ah, obrigado, Renato. Uhum. Eu não sabia, eu vou no Renato, a gente não, mas obrigado. É que o doutor André tem pouco cliente, aí a gente acha, né, que, Não, que ele mas vai vir, mas não tem como, né, doutor André? não tem, não, e o nome, né? Patrícia. Quantos clientes Patrícia eu tenho? Não, Né? não, 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 não. Aí você vai me desculpar quando falar assim, sabe a sua cliente, Patrícia, que eu sou cliente do doutor André, ele que resolveu o problema da minha filha que estava com o Green Card, que tinha que fazer a biometria, não sei o quê. Daí quando eu falar, sua cliente, Patrícia, você fala, sei. Não, Patrícia, se você é Maldonado, Ah, Patrícia bom. Maldonado, aí Ah, sim, bom. né? Você fala só Patrícia, não, Renato, Patrícia, ainda tal, assim, o primeiro nome eu não consigo, às vezes quando eu consigo associar mais com sobrenome e tal, ou o nome do meio, alguma coisa assim, eu consigo, tá, ok. Agora só o nome, pum, Renato, poxa, fica, né, É difícil, é ah, difícil. é mais difícil. Ó, a Tatiana, não sei se é Danton ou Danton, ela diz o seguinte: nosso É, visto isso eu é conheço. B2 de. Hã? Isso eu sei quem é. Você sabe? Eu acho que sim, sei. Se for o que eu tô Ela tá pensando. falando que o visto EB2 de setembro de 2023, que ela tá aguardando entrevista. Tem uma previsão? Pois no momento, ainda mais com essas volatilidades, a gente não tem muito. A gente vai trabalhando conforme as coisas vão mudando, né? Uhum. Então, assim, tá chegando, né? Tá chegando, mas previsão específica, não. Depois, desde que tem né, documento qualificado do consulado, mas fora isso, tem processos que estão de EB ainda estão atrasados dessa época. Então, assim, está muito, não existe um padrão, né? Um parâmetro. Então, Uhum. tem casos que são rápidos, tem casos que a gente, às vezes, de AB2, né, que a gente consegue em 6 meses. Tem casos de AB2 que estão 1 ano e meio esperando. Então, ainda existe isso, né? Ainda existe essa Sim. discrepância. E é difícil a gente dar uma esperança para o nosso cliente, porque eu acho que ela, pelo nome, eu acho que ela é Não, cliente do ela escritório. já falou que ela é cliente do escritório, sim. Ah, falou assim, tá vendo? Ela Você vê. escreveu, sim, sou cliente dele. É que você vai falar só Tatiana e falar assim, poxa, eu não sei. Mas como ela usou o sobrenome, tá vendo? Você vê? Eu consegui. Mas, É tá, isso. agora eu sei quem é.
É isso. Ó, doutor André, a Fernanda Póvoa, advogada.adv, ela também falou que está fazendo o EBA2NW aí com seu escritório. Também sei quem Ó, é. Ah. sabe quem é, né? Olha aqui, a Camila Ribeiro. Não, o Lucas Andrade, eu já fiz da Camila Ribeiro. Perguntou o seguinte também: nos últimos meses eu tenho visto novas interpretações, ajustes nas políticas migratórias. Eu tenho plano de morar nos Estados Unidos, mas eu quero saber de que maneira eu vou ser impactado por essas mudanças. PS, estou começando a montar o meu processo agora. Olha, no momento.